Há alguns anos venho escrevendo e também já fiz uns vídeos sobre o pensamento único que paulatina, mas laboriosamente, se vem instituindo em Portugal com a colaboração da comunicação social mais criminosa da Europa, na minha opinião. Realmente não se pode falar em comunicação social em Portugal. Em vez disso, tem que se falar na máquina propagandística da esquerda e dos governos socialistas. Se fizerem um esforço de memória, dos últimos 6 governos, apenas um, tecnicamente foram 2, mas um deles nunca entrou em funções. Apenas um deles sofreu um escrutínio feroz da comunicação social, o de Passos Coelho. Porquê? Porque não era de esquerda. Os 2 governos anteriores de Sócrates e os 2 seguintes de Costa não sofrem uma única crítica de nenhuma TV. E, tirando um ou outro artigo de opinião desgarrado numas páginas recônditas de jornais de pequena tiragem, a imprensa limita-se a reproduzir e a amplificar a propaganda que os 4 governos socialistas nos vêm inundando desde 2005, com um resgate e uma troika pelo meio. O pensamento único vem sendo incutido há pelo menos 15 anos nas mentes dos pobres portugueses que veem TV ou leem jornais. Da rádio já não falo porque aquilo simplesmente desapareceu, só se ouve no carro, portanto aquilo desapareceu. Mas no fim de 15 anos de injeção de pensamento único, realmente alguma coisa teria que ter acontecido. E aconteceu. A catástrofe desinformativa que todos nós vivemos, em que a comunicação social é tão propagandeira que até inventou os mentígrafos para convencer os céticos de que é mesmo mentira o que todos percebem ser verdade. E vice-versa. Os mentígrafos são novos instrumentos de propaganda nacional deste novo Estado novo, ou velho, para fazer com que as poucas verdades que se partilham nas redes sociais sejam abafadas e desvalorizadas. E para que quem as partilha fique bloqueado e deixe de ter acesso às redes sociais. Um novo tipo de censura deste novo Estado novo, ou velho. Os mentígrafos destinam-se às franjas da população que começam a perceber que praticamente tudo o que veem é falso ou manipulado. Portanto, para que este último reduto da inteligência nacional possa ser confundido. A catequese do PS e da extrema-esquerda é aplicada a tudo. Nos noticiários nacionais é Costa, Costa, Marcelo e Costa outra vez. E há a vozinha choné nas conferências de imprensa que ninguém vê e onde os jornalistas estagiários fazem as perguntas mais disparatadas que imaginar se possa. As 2 tiazinhas lá vão respondendo àquelas perguntas absurdas. A parte internacional dos noticiários é sempre usada para ridicularizar Trump e Bolsonaro. Antes também era Boris Johnson, mas como esse agora já foi domesticado, já ninguém fala nele. Qual é a nova catequese? Injetar no cérebro do povo que tem que se comportar como Costa decidir e às horas em que Costa o decidir. Senão, só lhes falta dizer que senão são deportados para o Tarrafal. As TVs, desde ontem, não param de ameaçar os portugueses com multas, coimas de centenas de euros e até 2 anos de prisão para quem não respeitar as novas confinações na área metropolitana de Lisboa. Uma vez mais, em vez de protegerem os idosos e os doentes, que são quem realmente sofre com esta doença invisível, continua-se a mandar parar o país com a ruína já bem visível. A catequese da prisão preventiva dos portugueses em casa, novamente, é bem aceite pelos portugueses acríticos e nitidamente intelectualmente frágeis que são entrevistados pelas TVs. Mas essas medidas são chocantemente ilegais, porque Portugal não está em estado de emergência constitucional e, por isso, medidas de restrição da liberdade são claramente proibidas. Eu fico admirado por não ver nenhum partido questionar isto. O estado de calamidade decretado não existe na Constituição. Apenas existe o de emergência e de sítio. O estado de calamidade aplica-se apenas ao funcionamento da proteção civil e nunca às populações, na medida em que lhes restringe a liberdade. E isso é claramente proibido pela Constituição.
Há um ou outro constitucionalista a levantar essa questão da flagrante inconstitucionalidade destes novos confinamentos. E ainda por cima em forma de decreto-lei, quer dizer, Costa nem necessita de levar aquela lei ao Parlamento. Mas nenhum jornal ou TV quer disso saber. Costa ordena e o povo cumpre. Ah, mas isso é tudo ilegal. E depois? Quem é o novo dono disto tudo? Ah, mas não pode ser, não vivemos numa República das Bananas? Pois não, vivemos na quinta do Costa e seus muchachos da extrema-esquerda, a última da Europa. Ah, mas não pode mandar prender ninguém, não é polícia, nem pode mudar o Código Penal? Pois não, mas o que interessa é meter medo ao povo. O que interessa é que Costa personifique o novo Salazar. Ele faz as leis, cobra as multas e mete as pessoas na cadeia. Chegámos a este retrocesso civilizacional dos anos 40. Mas o mais engraçado é que o povo entrevistado pensa mesmo que o Costa pode mandar prender os portugueses. Basta ele decidir. E, portanto, a Assembleia da República e a Constituição já não são precisos para nada. Costa Chaves acorda um dia e liga para a SIC. Ora, rapaziada, hoje digam que quem comer mais do que 6 sardinhas por mês passa a preso por, deixa cá ver, 2 meses. Não, olha, ponham lá 3, ponham 3. E quem comer 3 sardinhas em menos de 4 metros do extintor e a 6 metros de pessoa mais próxima, isso já são 2 anos. Ponham lá 2 anos. E outra coisa, e se juntarem mais do que 10 pessoas a comer sardinhas, vai tudo preso. 300 euros de multa por cada sardinha e 30 dias de enxoldra. E perguntam do outro lado, António, é o teu irmão, pá. Não achas que 300 euros de multa por cada sardinha desconfinada, que é muito? Bem, és capaz de ter razão, olha, põe lá só 200, ó irmão, mas com a obrigatoriedade de fazer o teste do Covid a cada sardinha. O que é que tu achas? Está bem, pai, pode ser. E vivemos neste país um novo ditador Salazar Costa. Com o Costa azar como quiserem, que é mesmo o azar. É o azar que os portugueses têm de ter fugido à escola como o diabo da cruz, o que não lhes permite agora perceberem que o novo ditador Costa simplesmente não pode dispor das suas vidas e da sua liberdade. E tudo isto, afinal, para quê? Pergunta-se. Na minha opinião, isso já nada tem a ver com o vírus invisível, porque o número de infectados não interessa nada se essa infecção não tiver qualquer consequência para ninguém, exceto para os idosos e para os muito doentes. E para mim isto é já um teste para verificação do nível de autoridade que o novo ditador consegue incutir sobre o imenso rebanho manso que é o atual povo português. Se Dom Afonso Henriques se erguesse hoje do seu túmulo na igreja de Santa Cruz e percebesse o estado de domesticação do outrora povo mais aguerrido da Europa, morreria logo outra vez. De Covid-19, claro. Gostou do que viu? Então faça subscrever e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do canal.